Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, hoje é domingo, dia de resenha aqui no canal. Pelo menos na minha programação, na minha agenda aqui, era pra ser. Mas vira tudo uma confusão com esse monte de coisa acontecendo. Mas eu não tô afim de fazer nenhum vídeo, né, super complexo, né, muito instrutivo, cheio de informações, bem crítico. Não, cara, hoje eu tava mais de boa. E também nem tem condições de gravar um vídeo com qualidade para vocês hoje. Tem vazamento, né, de áudio externo, né? Tem os vizinhos com música alta, tem as crianças gritando, daqui a pouco o cachorro vai latir, o pessoal da casa, né, de cima tá lá, sei lá, dando um baile, né, às 11 da manhã, nesse pleno domingo. Então é complicado, né, fazer uma coisa decente para vocês aqui. Além disso, galera, tem dia que a gente não tá inspirado para fazer nada, nem conteúdo pro YouTube. Esse vídeo da resenha, eu gravei ontem à noite. Era para editar, ficou resumido e tal, né, num tempo hábil, né, gostoso para você assistir, mas eu desisti. Eu peguei para editar aqui agora e vi que, porra, mano, como eu falei bobagem, cara. É porque você não tá inspirado, ou melhor, você tá inspirado por outras fontes, como por exemplo o álcool, né, e aí a coisa foge do controle em alguns momentos. Você não fica, né, bem objetivo, suas ideias não ficam tão claras, né, você fica um crítico acima do tom, né, e aí já parte para o lado agressivo, dos palavrões, e não se encaixa muito no padrão do YouTube. Na verdade, eu não ligo pro padrão do YouTube, né? Você já me viu aqui começar um vídeo? E aí, galerinha, deixa o seu like aí no começo do vídeo para você não esquecer, ative o sininho para você ser notificado dos novos conteúdos, compartilhe meu vídeo com seus camaradas para atingir mais pessoas, né? Faça um comentário. Ah, porra, mano, isso é coisa de prostituta, cara. E não adianta você dar like no meu vídeo, não adianta você compartilhar, não adianta você se inscrever, ativar o sininho. Porra nenhuma, cara. O canal é sabotado, o canal é fora do padrão. Se eu fosse um canal de prostituta, funcionaria. Tudo isso aí é útil para eles. Aumenta o alcance, o engajamento das pessoas, o interesse, né, da plataforma em colocar propaganda, aí gera mais retorno financeiro, isso incentiva o produtor de conteúdo a continuar fazendo aquela putaria superficial e por aí vai. Aqui não funciona, né, cara? Porque eu não tô me vendendo pro sistema, não tô interessado em grana, né, sua, por exemplo, não quero passar propaganda de filho da puta nenhum, apesar que a plataforma faz isso, mesmo sem a minha autorização, né? Gostaria sim, né? Se você perguntar se eu quero dinheiro, nossa, adoraria dinheiro, principalmente para investir, por exemplo, aqui no canal. Não vou pegar minha grana, né, da minha profissão, da minha vida pessoal para investir aqui, não, longe disso. É só um celular, um tripézinho aqui que eu comprei baratinho aqui no camelô, e o meu computador pessoal. Essa é a minha produção, essa é a minha equipe profissional, né? Mas não vou tirar dinheiro meu para colocar aqui, jamais, cara, jamais. Mas se o dinheiro daqui aparecesse, eu investiria aqui e quem sabe melhoraria ainda mais. Mas eu já falei sobre isso em outro vídeo. Não sei se eu publiquei para vocês, mas eu falei. É que é muita coisa, cara, eu fico pensando e às vezes eu gravo, às vezes eu anoto, às vezes eu tento, né, deixar de alguma forma arquivado aí para comentar com vocês depois. Muitas observações, muitas críticas interessantes. Mas sobre resenha, o que eu podia falar para vocês aqui hoje sem enrolar muito? Não tem como não enrolar, cara. É aí que também afeta um pouco os meus vídeos. A galera que está acostumada comigo, né, já entendeu que eu saí do padrãozinho de 7, 10 minutos, aquele padrãozinho comercial, né, onde o YouTube ainda, né, não censura você. Eu fugi disso já tem bastante tempo, né? Meus vídeos agora ultrapassam facilmente 10 minutos, chegam a 15. Hoje é até normal ver vídeo meu de 20 até 30 minutos. E eu garanto para vocês que eu tinha assunto, né, para fazer conteúdo aqui de mais de 40, 50 minutos. Mas porra, mano, 50 minutos de vídeo falando aqui, pô, 50 minutos, isso é um episódio de um seriado muito foda, né, com começo, meio e fim. Uma história bem desenrolada. Uma música diz muita coisa em apenas 3, 4 minutos. 50 minutos, cara, vai perto do que era o tempo necessário dos filmes no passado. E era uma história, né, às vezes até complexa, com vários personagens, vários dizeres. E aí você quer escutar um cara falando 30, 40, 50 minutos aqui. Que tanto assunto esse cara tem, mano? Eu tenho, cara. Eu tenho. Não é que eu tenho assuntos, né? Eu me sinto obrigado a abordar os assuntos de maneira um pouco mais completa. E isso transforma os vídeos em mais complexos. Você tem que entender que eu abordo aqui assuntos de
sei lá, de conspirações, revelações, entro no âmbito da política, né, das conspirações mais clássicas, faço as minhas críticas, né, mais reveladoras, mais agressivas, né, aquela coisa que parece até óbvia, né, quando eu digo aqui pra você, mas não é questão de ser óbvio, é questão de ser verdadeiro, né, porque as pessoas deixam de ser óbvias, né, para esconder a verdade, não se comprometer, não se expor, né, mas é aquilo mesmo que você pensa, e às vezes eu me identifico, né, com esses pensamentos seus, só que eu falo aqui, e você gosta do que eu falo. Mas o vídeo acaba ficando, né, às vezes extenso demais, não é comercial, não dá tempo, né, você está sempre atrasado para tudo. Tá aí uma coisa que eu sempre falo em outros vídeos, você está sempre atrasado e eu entendo isso. Eu também estou sempre atrasado. Não tenho tempo para consumir um vídeo no YouTube de 50 minutos. Mas talvez você esteja interessado em algo que eu vá dizer aqui. Parece que eu estou enrolando, mas estou desenrolando uma ideia, na verdade. Os assuntos que eu abordo, cara, eles são chatos. Porque eles são feitos assim, para serem chatos. E você é programado para entender eles como chatos. Essa é a real. Por que esses assuntos são chatos? Porque talvez eles são muito complexos. Porque quem bolou o assunto, quem está por trás da notícia, da ação, do fato, do acontecimento, está bolando uma ideia complexa. Porque você não pode ver qual é o objetivo dele. Então é tudo muito bem trabalhado, cheio de detalhes, cheio de observações paralelas, que talvez você não perceba. Mas elas estão entrelaçadas e lá na frente vai fazer sentido. Pelo menos para quem está colocando o plano em prática. Para quem está aplicando aquilo em cima de você. Então é chato, porque tem que ser chato para você não se interessar. E aí tem aquela questão da complexidade na hora de explicar. E ele já é complexo para te confundir. Para você não entender. Ou seja, você não se interessa e não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque o objetivo desses caras, o objetivo do sistema, é coisa muito grave que você jamais aceitaria. Se você se interessasse, se você entendesse do assunto. Então eles, antes de aplicar esse resultado grave contra você, que você não deveria aceitar de forma alguma, eles transformam em um assunto do qual você nem vai se aproximar. Como você vai se incomodar com uma coisa que você não se interessou e não entendeu? Essa é a pegada, cara. Essa é a real aqui. Então, às vezes, os meus assuntos ficam complexos, mas ficam complexos. São assuntos chatos, porque eles querem que você não se interesse por isso. Eu estava aqui pensando em gravar um conteúdo para vocês a respeito do que acontece na Amazônia. Você sabe o que está acontecendo na Amazônia? Lógico que não. Você tem até uma desconfiança, fica naquela ideia de que, bom, não deve ser bom. Não é isso? Mas é muito pior do que isso, cara. Você não sabe o que acontece na Amazônia hoje porque eles não querem que você saiba. Justamente dentro daquele padrão que eu disse para vocês. É tão grave que é melhor você não ficar sabendo porque você jamais aceitaria. É grave o que está acontecendo na Amazônia, cara. O que eles estão fazendo hoje. Militarizando, devastando, acabando com tudo. Por interesses mesquinhos, ambiciosos de gente rica. Que já tem mais do que precisa por gerações. E está lá à vontade para saquear, destruir, sabotar. Só que você não pode ficar sabendo. Mas eu gosto de falar. E para falar isso eu vou acabar explicando muita coisa. É a mesma coisa da questão do golpe no Rio de Janeiro. É o que a Polícia Federal com a Justiça do Rio fez com o governador Witzel. Não vou dizer que não é merecido, eu odeio aquele neofascista safado. Tava no palanque e ajudou a eleger essa merda que tá no poder hoje. Faz parte dessa merda no poder. Dos fascistas no poder. Só que ele foi tirado do poder por uma questão de um golpe. Por interesse de outro, no caso o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro deu um golpe no Rio de Janeiro. Quase ninguém comenta desse jeito. Fica naquele receio de, ao defender o Witzel do golpe do Bolsonaro, parece que você está defendendo o Witzel. Não, você está se defendendo do golpe, cara. E aí que entra a pegada de ficar complexo o vídeo. Por quê? Porque eu preciso explicar para você como foi aplicado o golpe. Qual era o interesse real do golpe, o objetivo que fez os caras darem um golpe num governo de um estado. Olha a grandiosidade do assunto, a intensidade da coisa. Então você tem que entender qual era o objetivo por trás disso, de todo esse investimento e todo esse risco assumido por eles. Cara, não tem como falar isso em 2, 3 palavras. Sim, dá para resumir. Bolsonaro está se blindando e atacando seus inimigos. Bem o complexo do líder fascista, Ele tem que concentrar o poder nele, tem que se proteger de qualquer coisa que o ameace.
né, por exemplo, da manutenção desse poder. Mas é complexo, né? Cada ação, cada movimento, né, cada objetivo obscuro por trás, como que acontece a coisa, é grave. É grave e é complexa para explicar. A reforma administrativa, mais uma da agenda de destruição do Brasil. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora a reforma administrativa. Nada tem de ideia de melhorar o Estado, vamos fazer um Estado neoliberal, melhor para o povo. Porra nenhuma, as outras reformas não fizeram nada disso. A reforma trabalhista só ferrou o trabalhador, hoje o trabalhador percebe, muita gente defendeu no passado. A reforma da Previdência só ferrou o pobre brasileiro aqui, o que depende da aposentadoria de verdade. Ela é tão absurda que eles falavam que ia ser um sacrifício exigido de todos. Menos do rico que não se interessa em aposentar porque ele não precisa. Menos do parlamentar, né, que já ganhou tanto dinheiro roubando durante sua vida funcional, né, e de repente se tornou rico e não precisa se preocupar com a aposentadoria. E está lá mantido suas regalias mesmo assim, porque ele é a própria lei. E, por exemplo, dos militares. Não, os militares vão entrar na reforma da Previdência. Foi tão sujo que eles fizeram com os militares, né, para passar um pano para eles, que é absurdo com o resto do povo. O sacrifício exigido dos militares, por exemplo, para tirar os privilégios e os luxos previdenciários deles, foi, por exemplo, compensar, né, já que então eles iam participar da reforma da Previdência, vamos compensar financeiramente. Vamos dar um plano de carreira, ou seja, um aumento salarial para os militares. Olha que lindo, que maravilhoso. Você dá um aumento salarial para compensar um pouquinho que você vai tirar a mais da Previdência. Só que no final, eles não colocaram os militares na reforma da Previdência. Ou seja, eles ganharam um aumento ainda por cima. Já era injusto ele ganhar um aumento para compensar o que talvez ele fosse perder. O pobre trabalhador não teve isso. Ficou ainda pior quando de repente no final não teve reforma da Previdência para os militares. Só teve para o pobre trabalhador, cara. Só você se fudeu. E agora vem a reforma administrativa, que na verdade é para atingir, né, o funcionário público que trabalha para você de verdade. A professor, o agente de saúde, policial. É isso. A ideia deles é essa, prejudicar esse tipo de gente. Vai além de privatizar todo o sistema, acabar com o setor público, né, entregar na mão da iniciativa privada. Vai além disso. É opressão de massa, cara. Enfraquece cada vez mais a classe dos trabalhadores. Na reforma trabalhista eles acabaram com os sindicatos e agora eles vão acabar com os funcionários públicos, que são uma das poucas classes ainda organizadas nesse país que bate de frente com o sistema. É absurdo o que eles estão fazendo agora. Olha, vamos acabar com os luxos e privilégios dos funcionários públicos. Só que não vão atingir parlamentares, não vão atingir judiciário nem militares. Justamente os caras, né, que se aproveitam dos luxos e benefícios extras. Ué, vai atingir quem essa reforma administrativa? A professora que ganha R$ 1.200? Essa tem que perder a instabilidade porque é um benefício. Você sabia que o funcionário público, né, nessa questão da estabilidade, que é o ponto dele, na iniciativa privada não tem estabilidade, e aí você é mandado embora sem direito. Né? Então vamos colocar isso também, vamos aplicar lá no funcionalismo público, que aí a coisa funciona. Não funciona porque eles não querem que funcione. Porque eles sucateiam o sistema público, porque eles tiram toda a estrutura de trabalho, desvalorizam o funcionário, e aí a coisa vai piorando mesmo. Mas tirar, por exemplo, a estabilidade do funcionário, sabe qual que é a ideia disso? É facilitar para ele colocar os caras deles lá. Vamos ter uma versão nacional dos guardiões do Crivella, em cada estado. É isso, cara. A estabilidade do funcionário não é para proteger a profissão do cara que está trabalhando lá, do concursado, que estudou e se preparou profissionalmente para exercer aquela atividade. Não. Aquela estabilidade é para proteger você. Porque quando ele estiver trabalhando, não tem pressão política de governador ou prefeito que vai fazer com que ele passe pano para coisa errada. Principalmente dos vagabundos poderosos que podem, né, oprimir, podem pressionar politicamente, influenciar o comportamento das pessoas. Já pensou nisso? A estabilidade do funcionário público é para proteger você, para fazer com que ele cumpra o seu dever, cumpra lá a sua função, exerça a sua atividade, independente do chefe vagabundo dele, do governador, do prefeito, do presidente. Porque um funcionário público que tiver medo de ser mandado embora, por exemplo, com certeza vai passar pano para muita coisa errada. E aí sim você vai ver corrupção. Aí sim. Percebe que o plano é complexo? Olha um pouquinho que eu falei, o quanto que eu demorei. Tem muito mais coisa grave para falar, cara. Muito mais. Podia vir aqui falar resumidamente do Bolsonaro e a vacina russa.
É um absurdo, né, falar de direitos individuais, garantias de escolhas individuais. Se a pessoa quiser ou não tomar vacina, é problema dela. Não vou obrigar ninguém. Mas se sente no direito de obrigar uma criança, né, a não praticar um aborto, né, como sendo vítima de um estupro. Não, ela é obrigada a ter o bebê. Peraí, a liberdade de escolha dela? Se sente no direito de falar que as pessoas podem escolher ou não ter armas. Legal, sou a favor. Mas que porra de direito, de liberdade, de garantias individuais são essas que impedem o cara, o cara quer fumar maconha, isso não pode. Peraí, não é escolha dele? Ou só vale a escolha do outro quando está de acordo com a sua? E tem a questão, né, da própria eficácia da vacina, o comportamento nocivo do governo, né, eu posso amarrar isso com a ideia de cloroquina, e você vai ver que muita coisa faz sentido. Só que o tempo vai passando e a gente vai amarrando tudo. Daqui a pouco eu estou falando de vacina, estou falando de, né, Secretaria de Comunicação do Estado censurando as críticas, né, como por exemplo do Marcelo Adnet, e aí eu já amarro com o que acontece na Amazônia, volto para o golpe no Rio de Janeiro, né, e o esquema fascista de poder. Eu consigo fazer tudo isso. Mas exige tempo, exige, né, dedicação da minha parte, exige atenção sua, paciência. E às vezes nem eu nem você estamos a fim de gastar, né, o nosso pequeno pedaço de vida com isso, cara. É a vida. Valeu.